Bom dia, que a paz de Jesus Cristo possa inundar cada coração, cada mente. Eu quero deixar um texto de reflexão para cada um de nós, por estar pensando esses dias numa frase que já foi tema de uma pregação minha de muitos anos atrás, mas que esses dias ela tomou vida de novo no meu coração. As circunstâncias não revelam os propósitos de Deus. Como nós hoje estamos numa vida de tanta turbulência, é comum a gente achar que porque algumas coisas não estão correndo como nós gostaríamos, é comum a gente dizer que Deus está dizendo não, Deus está dizendo sim, que é assim, Deus pode estar falando, e na verdade só aumenta o campo de dúvida, porque a gente está condicionando circunstâncias à realidade do propósito de Deus, quando na verdade você vê que nós temos um Deus atemporal. Então nós não temos um Deus preso a dias, a noites, a meses, a ano, e muito menos a circunstância. Então é importante a gente entender a demanda que a gente está passando, até para que na realidade da circunstância que estamos passando, a gente saber como se mover, como ir, como fazer, o que falar, se é tempo de calar, porque logo quando a gente começa a confundir as coisas, nós temos um risco. O risco de daqui a pouco estar achando que nós não estamos tendo o valor merecido, nós não temos o reconhecimento merecido, e tudo isso aí é campo de alma, e aí ao invés de a gente nutrir uma vida no espírito, a gente vai nutrindo uma vida na emoção, e no campo do emocionalismo só temos perda. Como eu quero pensar nessa realidade, tem um texto aqui que é maravilhoso, que está lá em Mateus capítulo 26, nós estamos nos últimos momentos do ministério terreno de Jesus, e quando Jesus vai ser preso. E nesse momento em que Jesus vai ser preso, nós temos algumas coisas que poderiam contribuir para a emoção de Jesus ficar extremamente em frangalhos, né? E uma das coisas mais tristes é a traição de um amigo, que ele considera amigo. E aí outra mais trágica era ele ser preso. E mais difícil de tudo isso ainda é ele ser preso de uma forma estúpida, como se ele fosse um malfeitor. Então vamos prestar atenção no texto, porque desse texto aqui eu quero salientar essa verdade para agraciar o nosso coração nesse dia. Verso 47 do capítulo 26. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: guarda a tua espada, pois todos os que usarem a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Olha o texto, irmãos. Olha que coisa terrível, né? Jesus é traído, Jesus dá oportunidade ao amigo que trai dele estar debaixo de uma compaixão, porque Jesus fala: amigo, para que vieste? O que está fazendo aqui? Qual é a consistência da tua busca? Não há resposta nenhuma desse amigo, e aí daqui a pouco um discípulo que anda com Jesus 3 anos, mas que nunca abre mão de andar com espada. Eu não sei qual é o sentido desse discípulo ter uma espada, já que Jesus nunca precisou de espada. Ele pega uma espada, corta a orelha de alguém, que é um pau mandado, e aí nesse campo de tanta coisa, você pega Jesus consciente de que o propósito de Deus, ele é muito maior do que qualquer circunstância. E aí Jesus disse para ele: rapaz, guarda essa espada aí na tua bainha. Ou você não pensa que eu podia orar agora ao Pai,
E ele mandava milhares de anjos para resolver. Se as coisas tivessem que ser resolvidas nesse imediatismo, era só orar. Só que aí Jesus vem e faz uma pergunta. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem assim deve acontecer? Eles falam assim, peraí, como é que os propósitos iam acontecer se as coisas não acontecessem como estava escrito? Meus queridos e minhas queridas, meus amados, eu quero deixar essa palavra para a tua vida, porque é muita falácia, é muitas histórias sobre andar com Deus, viver com Deus, fazer para Deus. Deus falou, Deus disse, é sinal de Deus, não é sinal de Deus, quando na verdade as circunstâncias não revelam o propósito de Deus. Nem as circunstâncias boas revelam os propósitos de Deus, porque quantas coisas parecem que foram boas, né? Foi muito boa a atitude de Josué, mas ele fez uma aliança errada, com aqueles homens se fingindo de mendigo no meio do caminho, e aquilo depois de alguns anos custou a vida de mais de 3.000 pessoas. Quantas coisas que parecem ser boas na nossa vida, e na verdade, quantas amizades, quantos negócios feitos, quantas propostas financeiras, quantas propostas de um novo emprego, quanta coisa que pareciam ser muito boas e depois de uns anos a gente está aqui ajuntando o caco. E não é diferente também nessa questão da dificuldade. Então, tanto a circunstância boa quanto a circunstância ruim, nenhuma delas revela os propósitos de Deus. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus revela os propósitos de Deus, que já que estamos aí na última semana desse ano de 2016, e você fez muita coisa por circunstância, eu fiz muita coisa por circunstância, ora nós soltamos fogos celebrando uma circunstância boa, que ao passar do tempo, a gente viu que não tínhamos necessidade de celebrar e soltar fogos, horas você chorou e gemeu, pensativo numa circunstância ruim, quando ao passar do tempo você parou e viu que essa circunstância ruim não era nada de ruim, era Deus conduzindo as coisas. Então, a você, amigo, o que consiste a sua busca? Dê uma resposta certa. A você, amigo, que está já arrancando a orelha de quem não tem nada a ver com isso, com a espada, calma um pouquinho. Entenda que Jesus Cristo está centrado. Jesus Cristo ele continua assentado no alto e sublime trono, coroado de glória e majestade. Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. 1 milhão de beijos, que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer e que você entenda só essa pergunta. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Como é que vai se cumprir as escrituras se a gente ficar mais preso às circunstâncias do que aos propósitos eternos de Deus? Então se volte para a palavra de Deus, que assim a tua casa esteja guardada, porque nas escrituras diz que o que Deus uniu não separa o homem. Então calma, que assim seja. Davi vai dizendo, olha, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, nem mendigar o pão. Então fica calmo, fica tranquilo que o Senhor, aquele que é o eterno, continua no governo, continua sentado no alto e sublime trono. As circunstâncias não revelam os propósitos de Deus para a sua vida. Acalma, aquieta-te. Jesus continua o mesmo. Um beijo no seu coração.